Olá, eu me chamo Jaqueline, sejam muito bem-vindos aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como fazer essa mini carteirinha prática, fácil e rápida de fazer. Olha, com esse detalhe, com esse fechamento, com o bolsinho aqui com zíper, ó. Dá para colocar as moedinhas aqui, espaço dos dois lados para colocar cartão. Aqui você pode colocar dinheiro, o documento aqui dentro também, dá para colocar várias coisas aqui dentro. É um tamanho ideal para colocar na sua bolsa, para segurar. Olha, é pequena, ela não é tão grande. É uma peça legal também para presentear, ó, fica uma graça. E também para fazer para nós mesmos, né? Porque eu fiz uma para mim. Com toda certeza eu fiz uma dessa para mim, porque eu amei esse modelinho e espero que também vocês gostem. Então, vamos logo para o nosso vídeo. Para fazer a nossa carteirinha, a gente vai precisar de dois tecidos medindo 14 centímetros na largura, 14 de largura, por 23 centímetros na altura, no comprimento dele. Dois medindo a mesma coisa, sendo que esse vai ser o tecido principal e esse daqui vai ser o forro, tá? E aqui eu tô usando a manta R2. Coloquei aqui para adiantar, estruturei já a manta R2, depois eu só vou tirar aqui o excesso. Para o bolso 1, que é o bolso, o primeiro bolso, a gente vai precisar de dois pedaços iguais, medindo 14 centímetros de largura por 21 centímetros no comprimento. Duas medidas iguais. Esse bolso aqui eu coloquei em entretela. Eu cortei um pedacinho de 14 por 10 e coloquei aqui, né? Eu colei ela, porque essa aqui é aquela que tem uma colinha de um lado, e dobrei. É exatamente assim que a gente tem que fazer, ó. Colocar e dobrar o meio, que aqui vai estar formando o bolso 1, né? A entretela é opcional. Você pode colocar ou não. Eu coloquei porque eu achei que ela dá uma estrutura um pouquinho melhor. Mas se você tiver outro material, um TNT, que dê uma estrutura, também pode usar. Então, aqui é o bolso 1. O bolso 2, eu não coloquei nada, só usei o tecido. Ele tá medindo 14 centímetros de largura por 18 centímetros na altura. Duas vezes a mesma medida, tá? Aqui é o bolso do zíper. A gente vai precisar de dois pedaços medindo 14 centímetros de largura por 11 centímetros na altura. 14 por 11, duas vezes. Um cursor. Aqui eu tô usando vou estar usando, né, essa alça aqui que eu comprei, ela em alça mesmo, que muitos compram. Montana, esse daqui, ele não é, eu acho que ele não é o Montana, porque na verdade eu nunca comprei nada desses materiais sintéticos. Eu geralmente compro esses aqui a metro e eu compro na loja como sintético, imitação de couro. É assim que eu compro. Então, você pode estar usando esse aqui ou você pode estar fazendo a lapelazinha do próprio tecido. Se vocês quiserem, eu até passo depois a medida para vocês, mas de qualquer forma eu vou deixar a medida para vocês lá na descrição do vídeo, né? Porque aí facilita. Usei essa daqui. Eu usei medindo, ela tem 2 de largura por 9 centímetros aqui no comprimento. Esse aqui, esse tamanho, mas pode ser com o tamanho que você tiver, não tem problema. Aqui o zíper, eu coloquei ele, né, como eu sempre falo, eu não corto o zíper certinho, né? Eu coloco na largura, que no caso aqui é 14 centímetros, e corto o tamanho que eu vou precisar. E um zíper. A coisa que a gente tem que fazer é pegar o bolso, né? O bolso 1 e o bolso 2, os dois a mesma coisa. É colocar a entretela ou o TNT, ou se você não quiser colocar nada, não colocar nada. Dobrar exatamente ao meio e vai passar uma costura aqui desse lado aqui, que é o lado, né? Que é o lado fechado. O lado aberto vocês não vão passar nada. Passa uma costura aqui e no outro a mesma coisa, vai passar uma costura aqui. E o outro bolsinho vai fazer a mesma coisa, que é o bolso 1, bolso 2. Vai passar, vai dobrar ao meio, aqui, dobra ao meio. Vai passar uma costura aqui e aqui a mesma coisa, você vai passar uma costura. Já passei a costurinha nele, nos 4 pedaços dos bolsos, né, nos 4. Agora eu vou pegar essa parte aqui e vou pegar esse aqui, que é a parte menor, e vou posicionar aqui em cima certinho. Vou deixar bem posicionado, vou fazer a mesma coisa nos dois. Vou posicionar. Às vezes acontece de ficar uma beiradinha aqui assim sobrando, porque na hora de dobrar acaba não dobrando certinho, mas
não tem problema nenhum, não faz diferença, não atrapalha, porque é bem pouquinho. Provavelmente eu devo ter cortado meio torto. Aí a gente vai e coloca aqui, ó, bem nessa posição aqui, ó, exatamente assim. E vai passar uma costura aqui e uma aqui para poder prender esse bolso aqui. Costura, ele vai ficar assim, desse jeitinho, os dois a mesma coisa. Agora a gente vai pegar uma régua, ou você faz na marca, na tábua, né, da forma que você achar melhor a marcação. E vamos medir, aqui ele tem 14 centímetros. Então, a gente vai fazer uma marcação bem no meio dele, que significa, né, 7 centímetros. Então, a gente vai fazer uma marcação no meio, deixa eu achar aqui o meu meio, aqui 7 centímetros, só na parte do bolso menor, ó, a gente não risca o maior, só vai fazer o risco nesse bolso aqui. Vai fazer a mesma coisa nos dois e vai passar uma costura nos dois para poder prender aqui esse meio, ó. Vai passar uma costura iniciando daqui de baixo até aqui em cima, faz retrocesso e termina. Pra gente poder prender esse meio que vai ser a entrada. Aqui, ó, já prendi. Depois eu tiro esses excessos aqui, que esse tecido tá saindo bastante linho. A gente vai pegar... Agora a gente vai pegar aquela parte que eu falei que é a parte do forro, medindo, né, 14 por 23, e vai posicionar. Vou explicar aqui pra vocês uma coisa rapidinha que eu fiz aqui, ó. Eu tô usando aqui 3 tipos de tecido. O forro, né, que é o liso, um poazinho, e o tecido principal, que é igual o tecido que vai ficar de fora da carteira. Eu optei em fazer com 3 cores diferentes, que era porque, como era esse daqui, era poá, para não ficar muito igual a essa parte aqui de dentro. Mas isso aqui é opcional, tá? Vocês fazem se vocês quiserem. Vocês podem usar só 2 cores, só usar um tecido principal e uma cor de forro sem problema nenhum. Isso aqui vocês vão fazendo de acordo com o que vocês têm e com o que vocês querem fazer, tá? Aqui eu só mostrei pra vocês. Aqui você vai posicionar aqui desse lado e vai fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Vai posicionar dessa forma aqui. E vai passar uma costura aqui e eu aconselho passar uma costura também aqui nessa lateral para poder prender, para que ele não fique... Deixei ele preso, ó, que aí eu acho que fica melhor pra gente, né, terminar de prender o outro lado. Ó, ele vai ficar exatamente assim, ele vai ficar com esse bolso aqui interno, né, para colocar os documentos, dinheiro, o que quiser, e mais esses 2 lados aqui do cartão. Agora a gente vai pegar essa parte aqui e vai colocar de lado, e vai pegar essa parte, um tecido que tem a frente, vocês vão ter que prestar atenção. A parte da frente vai ser a parte que vai ficar o zíper. Então, vamos lá, a gente dobra, né? Isso aí eu só tô mostrando isso para quem for fazer com tecido que tenha frente. Como esse aqui não precisa, eu não preciso me preocupar com isso. Mas aí vocês vão ter uma ideia para na hora de fazer não se perder. Então, vamos lá. Esse lado aqui seria o meu lado que teria estampa, e a estampa estaria de frente. Então, esse lado aqui da estampa, eu coloco o zíper. Aí, o lado... Deixa eu prender aqui só para mostrar a vocês o outro lado. O outro lado, que seria a parte de trás, que não vai ficar de frente à estampa, eu coloco a alcinha para poder prender. Porque ele vai fazer exatamente isso aqui e vai fechar aqui para frente, ficando dessa forma aqui. Conseguiram entender? Se não deu para entender, deixa lá nos comentários que eu explico tudo de novo, tá? Então, vamos aqui logo pra gente terminar aqui. Então, vamos lá. Agora a gente vai prender a parte do bolso com o zíper. Eu vou posicionar o zíper aqui. Eu não vou mostrar pra vocês como que eu faço pra colocar o zíper, né? Costurar o zíper, tudo direitinho, porque já tem vídeos aqui no canal que eu já ensinei. Então, não tem necessidade. Vai fazer exatamente isso aqui que eu acabei de fazer, ó. Vou mostrar aqui de novo, que eu não mostrei, ó. Aqui você vai colocar os dentinhos virados para baixo, nessa posição, e vai colocar uma parte do forro aqui. Vai passar uma costura aqui, depois vai virar, vai dobrar, depois de passar a costura, e vai rebater aqui dessa forma aqui, desse jeito mesmo, ó. Agora, a gente vai pegar aquela parte que a gente já colocou aqui os bolsos, pode ser um lado ou outro, não tem problema, e vai posicionar dessa forma aqui, desse jeitinho aqui, assim, vai ficar desse jeito aqui, ó. Frente com frente aqui pra baixo, aqui estão os dentinhos, e vamos virar e colocar o forro. Aí, vamos fazer a meia... Vamos, né?
fazer a mesma forma, passando a costura, depois vai virar e depois vai rebater. Ó, tá vendo? Vai ficar assim, ó, nessa postura, nessa posição, ó, desse jeitinho. E assim, vai ficar exatamente dessa forma. Agora, a gente coloca o nosso cursor. Como eu falei, já tem vídeos no canal que eu explico como colocar o cursor, então eu não acho necessidade de eu ficar parando para explicar para vocês como colocar o cursor, né? Para não aumentar mais ainda o tamanho do vídeo. Ah, peraí. Eu sou chata, gente. Eu gosto de colocar ele bem retinho para ele ficar bem bonitinho. Ó, assim tá certinho. Porque às vezes ele fica com uma barriguinha e eu não gosto. Eu tento colocar da forma para ele ficar bem retinho. Então, aqui ele vai ficar dessa forma aqui. E agora a gente vai colocar a nossa abinha, né, pro fechamento. Para esse lado aqui, tá vendo? Esse lado é o do zíper, esse lado aqui é o lado da abinha que eu vou colocar, da lapelinha. Que aqui no caso eu tô usando esse material aqui. E vai posicionar bem no meio, eu já deixei marcado aqui o meio para facilitar. Vai posicionar aqui e vai deixar dessa forma. Eu esqueci de falar para vocês no início do vídeo que a gente vai precisar de um botão Ritas, mas eu vou colocar, eu vou editar lá na frente e vou colocar, tá? A gente também precisa de um botão Ritas aqui, um parzinho de botão pra gente poder fazer esse fechamento aqui. Agora, depois da gente fazer isso aqui, a gente vai fazer assim, ó, vai dobrar pra cima e ele vai ficar dessa postura aqui, dessa forma aqui. E vamos acertar aqui, prendendo ele todo aqui em volta, com o que você tiver... Caneta caiu. Com o que você tiver, alfinete, essas presilhas, o que você prender, aí você acerta aqui direitinho nessa parte aqui de cima para ele não ficar torto. Ajusta aqui esse lado também do bolso para ficar bem certinho. Aqui nessa parte aqui eu já gosto de usar alfinete, porque eu acho tão fininho para usar esses prendedores que eu prefiro ir desse jeitinho. E agora a gente vai passar uma costura em volta para fechar ele todo. Iniciando aqui na parte de baixo. Deixa uma abertura que seja o suficiente para vocês passarem isso tudo aqui por dentro dessa abertura aqui, tá? Então, inicia aqui com retrocesso, vai costurando aqui, aqui, volta aqui e para aqui, finalizando com o retrocesso. Aqui, ó, agora eu já passei a costura em volta dele todo, já tirei o excesso do zíper e cortei aqui só um pedacinho dos biquinhos para que não fique muito ruim na hora que a gente desvirar e acertar os biquinhos. Então, sempre tiro um pedacinho aqui, porque ele fica um pouquinho... Essa parte aqui, ó, do bico, ó, eu venho aqui e dou uma dobradinha e empurro ele para acertar. E vou ajustando ele aqui com esse palitinho, mas cuidado para não furar aqui ou arrebentar aqui esse canto. Tem que ir com cuidado. E faço a mesma coisa do outro lado. Dos dois lados, a mesma coisa. Ó, e vou ajustando até ele ficar exatamente do jeito que eu quero. Depois eu deixei aqui ajustado, né? Passei o ferro para poder ficar mais arrumadinho. Agora a gente vai colocar o nosso botãozinho aqui. Aqui, nessa parte aqui, eu dou uma cortadinha aqui, tiro aqui um pedacinho em diagonal só para dar esse charmezinho desse detalhe aqui. Aí eu venho com o meu furador e vejo aqui mais ou menos aonde que é o meio, furo e coloco o meu botão Ritas aqui. Eu vou colocar e vou mostrar para vocês. Aí na hora que a gente for colocar nessa parte aqui da frente, a gente vai apertar aqui e vai achar o local que ele vai ficar. E a gente vai furar. Aqui a gente deixa aberto, não fecha, porque a gente vai colocar por aqui por dentro, né, por essa parte aqui, o outro botãozinho, tá? Então vai ficar dessa forma assim. Aí depois que você colocar o botão, aí você vem aqui e fecha o forro. Ó, coloquei o botãozinho, olha como que ficou uma gracinha com o botão. Ó o charmezinho que dá, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, cabe aqui a identidade aqui dentro, dá pra botar dinheiro do outro lado aqui. Eu vou colocar o cartão pra vocês terem uma ideia de como que ele fica, ó, dessa forma aqui. E pode colocar aqui dessa outra forma aqui. Fica muito bonitinha, viu? Ela não é difícil de fazer, ela é rápida de fazer. A primeira ela pode dar um pouquinho mais de trabalho por causa da questão dos bolsos e a colocação do lado do zíper e o lado da lapelinha, mas quando fizer a primeira, a segunda vai fazer muito mais rápido, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu amei essa bolsinha. Eu fiz também ela na estampa da Mini, que ficou uma gracinha. Falta colocar o botãozinho. Isso aqui é uma encomenda.
Ficou também uma fofura. Falta finalizar ela, mas eu quis correr logo aqui pra vocês e fazer um vídeo, tá? Então, espero que tenham gostado do vídeo. Deve estar uma barulheira danada aí no fundo, porque o horário que eu tô gravando o vídeo é o horário que passa muito carro aqui na rua, então me desculpem, tá? Mas eu não queria deixar de gravar esse vídeo pra vocês hoje. Então, um beijo e até o próximo vídeo.